Então, antes de falar, deixa eu explicar para vocês de onde vem isso. Eu falei no início que todas as igrejas da Visão trazem essa mensagem no dia 31 de dezembro, mas essa mensagem, ela não é das igrejas da Visão. Na verdade, a mensagem até é porque foi o apóstolo René que escreveu, mas ele escreveu baseado no tema que não foi feito por ele. Ele sim escreve 12 decretos proféticos para cada ano, e é impressionante como cada mês, o decreto profético correspondente ao mês, como é preciso aquilo que Deus tem colocado na vida dele. Mas essa palavra profética, esse tema para o ano, é um tema que vem de Sião, que vem de Jerusalém. Na festa de tabernáculos, na embaixada cristã de Jerusalém, é gerado esse tema. Então, todas as igrejas que têm relacionamento com Israel, que amam Jerusalém, que amam Sião, porque de Sião veio a palavra, de Sião veio a lei, de Jerusalém veio a palavra. Todos aqueles que têm subido a Sião para buscar o cumprimento profético daquilo que diz Zacarias, que de todas as nações da terra subiriam de ano em ano para celebrar a festa de tabernáculos, e nós sabemos que essa é uma profecia milenar, nós sabemos que no milênio nós estaremos todas as nações da terra. A Bíblia diz ainda que até a família dos egípcios deveriam subir, porque senão a chuva não viria, e nós temos experimentado isso, a chuva do Senhor, por causa do amor, por causa do cumprimento profético de subir a Sião. Todas as igrejas que têm isso, têm também estado conectadas com aquilo que Deus está fazendo em Jerusalém. E lá existe uma embaixada cristã que celebra a festa de tabernáculos, e o mundo inteiro tem subido a Jerusalém para celebrar a festa do grande rei. Há até uma marcha, não é marcha para Jesus, mas é uma marcha por Jerusalém. E a Bíblia diz que nós colocaríamos ciúmes nos judeus. E isso tem acontecido, isso tem se materializado. Hoje, profeticamente, as nações da terra têm subido a Jerusalém. E por isso, o diabo tem se levantado contra a cidade santa. Nós vemos o que tem acontecido, essa guerra, né? Mas nós sabemos que também tudo isso está debaixo de um movimento profético dos últimos tempos. Então, de lá, tem trazido esses temas debaixo de oração, debaixo dos rabinos messiânicos também, tem surgido esses temas, eles buscando, e isso tem abastecido as nações da terra. E o que Deus falou nesse último ano, para o ano de 2024? Falou sobre uma igreja movida no poder do Espírito. Olha que poderoso esse tema. Diga, uma igreja movida no poder do Espírito. Então, eu lembro de um texto, que acabei de lembrar agora, que Jesus, quando ele foi para o deserto, antes de começar o seu ministério, a Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, se você tem sido conduzido pelo Espírito Santo para ir para o deserto, não resista. Vá. Mas a Bíblia diz também que depois que ele saiu do deserto, ele se movia no poder do Espírito. Então, são duas coisas distintas. Uma coisa é ser conduzido pelo Espírito. Outra coisa é se mover no poder do Espírito. Quando Jesus começou a se mover no poder do Espírito, os milagres começaram a acontecer de maneira avassaladora. Ele começou a fazer milagres por todos os lugares. E eu creio que uma igreja que se move no poder do Espírito é uma igreja que experimenta o sobrenatural. É uma igreja que vê os milagres acontecendo, assim como nós testemunhamos aqui nessa noite, né? Por exemplo,
Quantos anos tu tinha? Era uma hérnia? O que tu tinha mesmo, Carmen? Desgaste na coluna. Quantos anos tu sofria com isso? Oi? Mais de 10 anos sofrendo. Tu foi curada em abril, menos? Junho. Então faz o quê? 6 meses que tu foi curada. Isso é o poder do Espírito Santo. Então uma pessoa que estava sofrendo há mais de 10 anos de um desgaste, de repente vem numa reunião, e aí há uma liberação profética na direção dela, e ela recebe uma cura, né? E já faz 6 meses que está curada, nunca mais doeu. Nunca mais doeu, glória a Deus. Amém? Isso é um exemplo de estar nos movendo no poder do Espírito Santo. Queridos, eu quero deixar claro para vocês que o que Deus vai fazer não é essa igreja ou outra igreja. O que Deus está preparando para esse tempo não tem placa, meu irmão. E Deus não vai dar glória para homem nenhum. Mas nós cremos não nessa igreja, mas cremos na igreja do Senhor, em Porto Alegre, que é a cidade que nós estamos plantados, e que está na região metropolitana também, Viamão, que nós temos discípulos em Viamão, temos discípulos em Alvorada, temos discípulos em Canoas, temos discípulos em Cachoeirinha, Gravataí, temos discípulos na Zona Sul de Porto Alegre também, que aí é mais longe, né? Guaíba, Eldorado, nós temos discípulo aqui. Gente, tem discípulo de tudo que é lado. Temos discípulo em Portugal, não é? Né? Temos discípulo aonde? Temos discípulo na Holanda. Onde mais nós temos discípulo? Maquiné temos discípulo. Mais aonde? Esteio. Até Esteio tem. Mais aonde? Temos aqui do outro lado da rua. Temos discípulo em Tramandaí. Temos discípulo em Tramandaí. Tem uma discípula de Itapema, Santa Catarina, que veio para o encontro aqui. Foi essa? Ok. Mas aonde? Sapucaia nós temos discípulos. Floripa. Quem disse Floripa? Hã? Ah, tem uma discípula da Sheila em Floripa. Olha aí. Então, está se cumprindo até os confins da terra. Então eu quero dizer para vocês que a igreja do Senhor está espalhada. Aqui nós temos a minha irmã e meu cunhado, que são lá da BZN. Tem também cadê o Felipe? Está ali o Felipe, também é da BZN. Amém? Que o Senhor também alcance lá. Nós cremos que toda a igreja do Senhor... Oi? Temos discípulo? Ah, nem sabia dessa, hein? Quem é a pessoa? Uma discípula da célula online dela do Rio de Janeiro. Glória a Deus, gente. Olha só, nós estamos indo para todas as nações da terra. E hoje Deus nos deu a internet. Antigamente alguém poderia pensar, agora que temos o avião, podemos fazer discípulo em todas as nações da terra. Hoje nós temos algo que é mais rápido que o avião. Né? Porque se eu quiser chegar no outro lado do oceano, eu vou levar algumas horas. Eu pego o celular, eu chego instantaneamente do outro lado do oceano. Amém? Aliás, ter pessoas agora que estão assistindo essa live, dessa reunião, do outro lado do oceano, ou de outras partes do Brasil ou do mundo, e está chegando a palavra de Deus. Então está se cumprindo. Estamos fazendo discípulos de todas as nações. Mas nós sabemos que essa igreja, ela precisa, sobretudo, se mover no sobrenatural. Ela precisa se mover no poder do Espírito. Não pode ser uma igreja mais. Nós não podemos mais ficar só falando de experiências passadas, de testemunhos passados, ainda que sejam bíblicos. Nós precisamos falar os testemunhos e as experiências passadas para gerar fé. Mas debaixo dessa fé, nós precisamos desatar o sobrenatural. Então, uma igreja que se move no poder do Espírito Santo é uma igreja que vê milagres de todas as ordens, tanto na cura física, tanto na cura emocional. Nós vemos aqui o testemunho do Felipe, né, que ele considera que foi uma cura, porque já tinha feito outras vezes e
não tinha conseguido resolver isso. Foi uma cura. Há milagres para curas emocionais, há milagres para curas físicas, há milagres para a tua vida em todas as áreas, para a cura da tua família, a cura das tuas finanças, amém? Quem nesse ano aqui prosperou financeiramente? Levanta a mão aqui. Olha para o teu lado aí, levanta a mão bem alto quem prosperou. Um ano que o Brasil entrou num período diferente. E se prepare, porque 2024 você vai prosperar mais ainda. Amém? Se prepare, você vai prosperar mais ainda. Porque onde abundou o pecado, a Bíblia diz que vai superabundar a graça. Então, se nós estamos vendo o pecado instalado na nação, a graça vai superabundar sobre nós. Amém? Nós vamos prosperar mais ainda em 2024. Amém? Eu quero liberar essa palavra sobre ti. Você vai se mover no poder do Espírito para todas as coisas que você for colocar a sua mão. E você vai ver milagres, mais milagres e mais milagres. Vamos ler Atos 1:8. E a palavra diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, o teu testemunho, ele vai ser espiral na tua vida. Começa em Jerusalém. Jerusalém era a base. Jerusalém, uma cidade. A Judéia é a localidade, é como se fosse o estado, né? Como se fosse um estado para nós. Então tinha a cidade e Jerusalém ficava na Judéia. Aí depois, entre aspas, o estado vizinho era Samaria. Depois vinha Galileia. Então, lembra que os judeus não se davam muito bem com os samaritanos? Pois é, era um sanduíche, né? Judéia, Samaria e Galileia. Samaria era o recheio, estava no meio. Eles tinham que passar pela Samaria. Eles não se davam muito bem. Às vezes davam uns BO na passagem. Então, Jerusalém é onde você está. Judéia é onde você se amplia. E quando você vai para Samaria, significa que você já saiu do teu território. Você já está entrando num novo território. Amém? Então, eu creio que Deus, como um espiral, o nosso testemunho vai começar a expandir sobre a terra. Quando os milagres começam a acontecer, a unção de milagres, ela atrai as multidões. Porque muitos queriam estar com Jesus, justamente por causa dos milagres. E por causa dos milagres que muitos creram nele. Então nós estamos pregando um evangelho de poder para a salvação do homem. Mas é um evangelho de poder que tem milagres, que não salva só no plano de eternidade, mas salva também das situações terrenas. Salva o homem dele mesmo, salva o homem das ciladas que ele entra, salva o homem do pecado, salva o homem de muitas coisas. Isso é o verdadeiro sentido da palavra sozo, né? A salvação completa do homem. Então, queridos, Deus vai te usar nesse tempo como espiral. O teu testemunho vai começar na tua casa, no teu território. Daqui um pouquinho você já está aumentando a tua zona de influência, alcançando mais vidas, discipulando mais almas, discipulando mais pessoas. A tua célula crescendo, daqui a pouco você se tornando um líder, alguém que está sendo comprometido e usado por Deus para implantar o reino de Deus na geografia que Deus te plantou. Mas daqui um pouco Deus começa também a expandir o teu território para que você possa alcançar muito mais vidas e que o teu testemunho possa alcançar muito mais glória para o reino de Deus. Porque as obras que nós fazemos na terra, eu sempre digo, a salvação é pela graça. E ela é mediante a fé que nós temos. A fé não salva, a graça salva. Mas as obras são que glorificam o nome do Senhor. Então a salvação é pela graça, mediante a fé, para que o homem possa produzir obras que o mundo creia e glorifique o Deus que está nos céus. Amém? O nosso testemunho vai glorificar o nome de Deus sobre a terra. Essa é uma igreja que se move no
poder do Espírito Santo. Eu estou muito animado, queridos, estou muito animado para 2024. Eu tenho certeza que nós veremos coisas acontecendo numa velocidade que não vimos ainda. Eu tenho certeza, eu tenho uma impressão no meu espírito, que nós veremos coisas acontecer em 2024, numa velocidade que nós não presenciamos ainda. E que o Senhor nos use e tenha misericórdia de nós, para que a gente possa cumprir tudo aquilo pelo qual Ele nos chamou. E que você possa chegar no fim da sua carreira e dizer, realmente valeu a pena investir a minha vida no reino. Valeu a pena investir a minha vida no propósito dEle. Porque tudo vem dEle, é por Ele e para Ele. Amém, queridos?